Verão combina com praia, férias, cachoeira e sol. Mas e a pele? Como fica diante de tanto calor? O programa de hoje vai tratar dos cuidados que devemos ter com a pele nesta época do ano. É agora, no Saúde em Prática. E para falar sobre os cuidados que devemos ter com a pele no verão, nosso convidado é o Dr. Hamilton Ometo Stolfi, dermatologista e professor da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu. Dr. Hamilton, muito obrigada pela sua presença aqui no Saúde em Prática. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Imagina, a gente é que agradece. Dr. Hamilton, para a gente começar a entrar no assunto, nós vamos falar da importância da pele. Ela é, afinal de contas, o maior órgão do nosso corpo, né? A gente pode dizer que ela atua como uma barreira de proteção, de defesa para o nosso organismo? Exatamente, esse é o conceito mesmo. Nossa pele, ela é um manto que nos protege contra o sol, contra os agentes físicos, químicos, constantemente. E principalmente a camada externa, que é a camada mais superficial, a camada córnea, é um manto lipídico que nos protege contra, inclusive, as bactérias e os fungos. Legal. Agora, nesse calor, doutor, um banho gelado vai bem, né? Mas muita gente reclama de sentir, por exemplo, coceiras após o banho frio. A água fria também pode ressecar a pele? Não, a água fria, muito pelo contrário. Assim, a água quente normalmente leva um maior ressecamento junto com os sabonetes quando a gente usa. Quando nós lavamos uma panela ou limpamos no dia a dia, arrumamos a cozinha, os pratos, pode perceber que quando nós lavamos o prato com água quente e mais o detergente, a limpeza é maior. Então, transpondo assim para a pele, quando nós usamos água aquecida ou muito quente, junto com sabões, nós retiramos esse manto lipídico protetor com maior vigor, entendeu? E com isso pode estar mais sujeito, então, às agressões da ordem física, bacteriana, nesse sentido. A fria, a princípio, não. Legal, doutor. Bom, a nossa equipe de produção foi às ruas para saber as dúvidas das pessoas com a pele nesta época do ano. É o que a gente vai conferir agora. Doutor, quem toma vários banhos ao dia pode usar sabonete a cada banho? Uma boa pergunta, né, doutora Hamilton? Sem dúvida. Normalmente nós tomamos 1 a 2 banhos para retirar a maquiagem, retirar a sujidade na superfície da pele, né? E normalmente o importante é, óbvio, assim, não usar muita bucha, não fazer uma lavagem muito importante assim, né? Para realmente não retirar esse manto lipídico. E acho que 2 banhos está bem adequado e pode usar sabonetes. Geralmente a gente usa sabonetes que tem algum creme associado. Isso mantém um pouco mais hidratada a pele. E sempre depois que você tomar banho, naquela umidade do banheiro, naqueles 3 minutos que está após o banho, o uso de cremes hidratantes também procuram devolver aquela hidratação, aquele manto lipídio perdido durante o banho. Então, o banho é importante para retirar as células mortas, porque nós somos um ser descamativo, nossa pele vai constantemente sendo removida e descamamos. Então, o banho ajuda nesse sentido, né? O sabonete ele adere, o sabão adere, principalmente a gordura e a sujeira. Então, o fato de a água passar pela pele acaba levando junto as bactérias e também a sujidade, né, da pele. Acaba ajudando nesse processo de renovação da pele, né? Exatamente, ajudando no processo de renovação. Que legal. Bom, agora em relação às buchas, elas podem ser utilizadas diariamente, doutor? Bom, normalmente depende muito do tipo de pele. Às vezes a pele é mais oleosa, então a bucha às vezes é adequada nesse sentido. Mas normalmente não há necessidade de uso de buchas assim, né? Mesmo essas buchas vegetais, elas são muito agressivas para a camada córnea, né? Ela retira esse manto lipídico protetor. Realmente
não vejo muita necessidade das buchas e dessa limpeza desenfreada que existe. Né? E há uma preocupação também, porque a bucha ela é um bom local para abrigar bactérias também, né? Tem que ter uma preocupação. Não, sem dúvida. O banheiro, por exemplo, né, a umidade, ela favorece os fungos, as bactérias. Às vezes fica um brinquedo de uma criança dentro do banheiro, nós percebemos que ela vai ficando mais enegrecida, a cor já, porque existe uma proliferação bacteriana nesse brinquedo, em que me dera da bucha, então. Né? Então, ela tem que ser trocada cada 2 semanas, existe todo um cuidado com relação a essa bucha, e mesmo secá-la após, né? Porque a umidade e o próprio ambiente úmido do banheiro propiciona a proliferação bacteriana. Né? Legal. Doutor Hamilton, nós temos mais uma pergunta agora para o doutor, e essa é da Ana Carolina. A gente vai conferir agora. Doutor, os esfoliantes podem ser usados em qualquer tipo de pele? Bom, Ana, existem alguns sabões que realmente são esfoliantes. Eles têm umas pedrinhas no seu interior, são abrasivos na pele. Eu acho, nessa pergunta, eu acho que ela quer dizer, né? Sim. Todo dia realmente não. Mas, como você disse, ele ajuda retirando as células mortas, retirando muitas vezes algumas bactérias. A pele nossa, existem bactérias saprófitas, bactérias próprias da pele mesmo. Né? Se nós usamos muito esses esfoliantes, não só as células, mas a própria população bacteriana também pode diminuir. E às vezes sabonetes que contenham antibióticos ou agentes antibacterianos não são adequados também. Existem no mercado, às vezes, sabonetes com antibióticos ou antissépticos, como é dito. Isso diminui as nossas defesas por alterar a flora cutânea. Sim. Agora, doutora Hamilton, a gente está aí num período de férias já, muita gente está pensando em ir à praia. E quando as pessoas estão lá, passando o dia na praia, às vezes acontece uma combinação que eu não sei se é muito saudável, de roupa molhada, areia e ficar ali o tempo todo nesse estado. Isso pode ser prejudicial também à saúde da pele? Sim, quanto mais úmida a superfície cutânea, mais a barreira da camada córnea, a camada mais superficial da epiderme, fica mais vulnerável. Né? Tanto é que após o banho, os 3 primeiros minutos, que a pele ainda se encontra úmida após o banho, que às vezes as pomadas que nós usamos para tratamento das dermatoses, elas são mais eficientes, porque elas penetram mais na pele. Que legal. Então, o fato também de estar o calção úmido constantemente, aquela criança com a sunga umedecida por um longo período, favorece uma multiplicação bacteriana no local e pode termos algumas dermatites, alguns eczemas, alguns processos irritativos locais que vão dar um pouquinho de dor de cabeça, né? Coisas que são até habituais ali para quem está na praia, areia, né? Exatamente. Eu acho que tanto o fungo, por lado das micoses, como também do bacteriano. Então, óbvio, a gente muitas vezes é impossível, porque entra na água. Na prática, as coisas são um pouco diferentes, areia, etc. Mas longos períodos, assim, com roupas ou vestimentas molhadas, isso é meio um tanto que inadequado. Mesmo porque, às vezes, a camiseta molhada, a gente dá a impressão que está protegida do sol, mas às vezes também, ou seja, passa também a radiação ultravioleta. Fica a dica de tentar levar uma roupinha seca ali para tentar trocar nos períodos que saiu ali do mar, né? Exatamente. Bom, doutora Hamilton, a gente vai fazer uma breve pausa agora, nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere os cuidados durante a exposição ao sol e bronzeamento artificial. Daqui a pouco aqui no Saúde em Prática. Saúde em Prática está de volta e aqui conosco está o Dr. Hamilton Stolfi, que é dermatologista e professor da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu. E ele está nos esclarecendo sobre os cuidados que devemos ter com a pele no verão. Dr. Hamilton, as queimaduras de sol elas podem atingir as camadas mais profundas da pele? Normalmente a queimadura solar ela é classificada como grau 1. Ela forma aquele vermelhão que aparece após 4, 6 horas da exposição solar. E
É mais a camada superficial, não é tão profundo assim, né? Tá. Agora, os efeitos do sol na pele, eles são cumulativos? Sem dúvida. Desde criança, nós expomos ao sol constantemente, e isso vai acumulando até um ponto em que, na idade adulta, quando a gente está com 60, 70 anos, essa ação solar, principalmente ultravioleta, ocasiona os cânceres, o envelhecimento da pele e uma série de coisas relacionadas à exposição crônica e cumulativa do sol. E o doutor trouxe para a gente até aqui esse informativo que mostra um pouquinho sobre os cânceres, né, de pele. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, existe a prevenção primária, que é o uso de medidas de fotoproteção, e a prevenção já mais secundárias, a detecção de pintas que estão em crescimento, pintas com irregularidade de contorno, de forma. No caso aí, são exemplos de melanoma, são tumores extremamente raros, mas que podem causar uma mortalidade elevada se não diagnosticados precocemente. Né? Bom, doutora Milton, a gente tem mais uma pergunta então agora, e essa foi feita pela Fernanda Leão. Vamos conferir. Meu nome é Fernanda Leão e gostaria de saber se as crianças podem usar filtro solar a partir de qual idade e se existe um filtro específico. Ótima pergunta, né? Não é? Realmente, a partir até 6 meses de vida de uma criança, não deve se expor ao sol. Nem um pouquinho, assim, um banho de sol? Antigamente se expunha, mas hoje em dia, talvez um pouco, mas não realmente exposição direta, e horários fortes de jeito nenhum, né? E na criança pode acontecer da absorção desses filtros solares. Então, normalmente nós indicamos filtros físicos, ou seja, com óxido de titânio, que são aquelas pomadas grossas que nossas mães passavam na praia, davam aquele aspecto de índio, né? Sim. Então, é óxido de zinco aquilo lá. Isso não tem absorção, ele fornece uma proteção física contra a radiação ultravioleta muito boa e contra as queimaduras. Existe esses filtros físicos, o dióxido de titânio também não tem absorção e são seguros de uso. Os filtros solares existem aqueles de usos infantis em que a concentração das substâncias químicas que são colocadas é um pouco menor e predomina o óxido de zinco e esse do titânio que eu te falei, que não são absorvidos. Então, a indústria joga muito com isso, ou seja, dentro dos frascos, colocar substâncias que não absorvem tanto, a pele não absorve. Porque a gente sabe que a pele da criança é mais fina, tem toda uma fisiologia diferente da adulta. Agora, doutor, em relação à insolação, como é tratado estes casos? Bom, insolação acontece geralmente quando a pessoa dorme, ou na piscina, ou dentro dessas boias que se colocam dentro da piscina, e isso provoca, com o passar das horas, às vezes náuseas, vômitos, a pele também fica extremamente vermelha, eritematosa, como a gente diz, e é todo um quadro que muitas vezes esses vômitos são muito intensos, a pessoa vomita muito, e daí precisa ser levado a um pronto-socorro, tomar soro, mas normalmente colocando numa sombra e ofertando um pouco de água e refrescando a pele deve melhorar. Agora, doutora Milton, a gente tem uma pergunta que é do Agenor. Vamos conferir agora. Doutor, quem teve a pele queimada pelo sol deve fazer o quê? Bom, a gente falou sobre a insolação, né? Mas uma queimadura ali um pouco mais forte, abusou do sol na praia, o que é que tem que fazer depois? Alguns cremes hidratantes seriam mais adequados. Se hidratar bastante, tomar água ajuda também? Sem dúvida, né? Você sabe que a hidratação começa de dentro para fora, né? Nossa saúde, não é a nossa pele, é nosso reflexo do que nós somos. Ou seja, se nós tomamos bastante água, pelo menos 2 litros por dia,
se nós usamos as medidas fotoprotetoras. A exposição intermitente ao sol, que também é muitas vezes mais prejudicial que a exposição constante. Aquele indivíduo que vai no final de semana e toma aquele solão pescando, esse bombardeamento semanal, quinzenal, é muito mais prejudicial do que aquele indivíduo que é pescador, aquele indivíduo que fica ao sol constantemente. O sol é ótimo, é bom para a vida, mas em excesso ele envelhece precocemente, causa o câncer de pele no futuro, né? Agora, doutor, muitas pessoas optam em trocar a exposição ao sol pelo bronzeamento artificial, acreditando que isso possa ser mais seguro. É verdade? Bom, no Brasil, o bronzeamento artificial ele foi proibido pela Anvisa. Então, nós somos um país muito elogiado pela comunidade internacional médica por essa corajosa atitude de proibição. Agora, doutor, como agem no organismo as pílulas de bronzeamento? Então, as pílulas, você pode adquirir um bronzeamento de várias maneiras, né? Existe aquele spray que você toma praticamente banho e aquilo leva uma impregnação da camada da córnea, levando um tipo de bronzeamento, né? Existem também as pílulas que contêm substâncias carotenoides, são carotenos, tipo coisas derivadas do mamão, da laranja. É um pigmento que a pessoa ingere e ela adquire uma tonalidade mais amarelada, mais bronzeada. Mas o fator de proteção disso é praticamente muito baixo, né? Muito baixo. Bom, a gente vai agora para mais um rápido intervalo, doutor Hamilton, e no próximo bloco nós vamos falar sobre manchas, suor e hidratação. E tem também a estreia do quadro De Olho no Movimento, daqui a pouco. Saúde em Prática está de volta hoje falando sobre os cuidados que devemos ter com a pele no verão. E aqui conosco está o Dr. Hamilton Ometo Stolfi, que é dermatologista e professor da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu. Mas antes de continuarmos, tem estreia no programa. Você vai conferir alguns projetos de extensão da Unesp de Bauru, que tem como foco a atividade física. Você vai ver que as possibilidades de se movimentar e sair do sedentarismo são muitas. De Olho no Movimento está no ar. O projeto Aikido na Unesp existe há 10 anos, né? Estamos completando os 10 anos em 2014, então ele existe desde 2004 e visa oferecer a prática do Aikido à comunidade de uma maneira geral. A prática sistematizada inclui exercícios, né, atividades específicas do Aikido que têm benefícios generalizados, benefícios à saúde de uma maneira geral, do ponto de vista orgânico, os aspectos psicológicos, os aspectos de atenção do indivíduo, de organização, de disciplina. Quem pratica com a gente vai estar num meio onde não vai estar só buscando o aprendizado da técnica, mas sim vai estar buscando um aprendizado para si próprio, conhecer a si próprio. Eu escolhi o Aikido para praticar. No início foi um pouco de curiosidade. Eu já praticava Kung Fu e Tai Chi Chuan e queria conhecer um pouco do Aikido também. E agora eu me apaixonei pelo Aikido. O Aikido ele trabalha muito com condicionamento físico, né, do praticante. Ele desenvolve a coordenação motora, até a questão de relação com as pessoas, né? Melhora a sua relação, você aprende questões de respeito, como tratar o seu parceiro, o seu colega, o seu amigo. O que eu mais gosto, além da arte marciais em si, é a convivência. Nesses 10 anos, a própria atuação do projeto formou ao menos 4 faixas pretas no próprio projeto, que hoje são os professores do projeto.
Na época eu fazia faculdade, eu cursava biologia na Unesp, e eu fiquei sabendo do projeto que tinha uma atividade de Aikido oferecida pela educação física e comecei a praticar. E quando eu me formei em 2008, continuei, né, praticando, e hoje eu estou aqui com a turminha, ajudando o pessoal como colaborador, né, não mais com vínculo da Unesp, mas como vínculo pela comunidade. O Aikido do projeto da Unesp é uma família. Então, isso daí que veio a crescer ainda mais o gosto pela arte. Esse programa se caracteriza por atividade aberta amplamente à sociedade. A gente tem desde criança, a partir de 10, 12 anos de idade, até pessoas de terceira idade podem participar. Evidentemente, os que requerem algum cuidado médico devem consultar um médico, mas para a população em geral, que não tem nenhum problema, pode vir diretamente na Praça de Esportes da Unesp. Então, essa é a função da universidade, de transmitir conhecimento e oferecer serviço. Essa possibilidade de oferecer esse projeto para a comunidade é o retorno que a universidade dá para essa comunidade, né? Então, oferecer uma atividade física, uma arte marcial, trazer a cultura japonesa para que as pessoas da comunidade tenham esse contato, penso que seja muito importante. Assim, eu me sinto muito feliz de estar aqui, sendo responsável por difundir essa arte marcial também para a comunidade aqui, quem tiver interesse em participar. Muito legal, parabéns aí ao professor Sérgio e a todos os envolvidos no projeto Aikido. Agora, continuando, doutor Hamilton, nessa época do ano, é comum aparecerem mais manchas e sardas na pele? Sem dúvida, as sardas é uma tentativa desesperada do organismo, do nosso corpo, de se defender da radiação ultravioleta, produzindo pigmentações localizadas. E mesmo aquelas manchas de melasma, como é chamada, também se intensificam no verão por conta da falta de proteção do sol desse indivíduo. Então, a proteção solar, mais uma vez, vem de encontro que esse indivíduo faz, que essa pessoa que tem essas manchas, elas têm que se proteger realmente. Legal. Agora, uma coisa que incomoda muito no calor é o suor. O uso constante de desodorantes antitranspirantes, eles podem fazer mal? Não tem assim, relatos de uso de causar algum malefício dos desodorantes antitranspirantes. O importante é saber que existem alguns desodorantes que alteram o cheiro e outros são agregados ao antiperspirante, ou seja, que inibe a produção do suor. Existe muitas vezes associação das duas coisas. Então não há nenhum problema em usar ou o antiperspirante ou o antitranspirante, não tem problema? Não tem. E nem o desodorante. O desodorante, então, seria a fragrância que esconderia o odor do indivíduo, da pessoa. Legal. Agora a gente tem mais uma pergunta, doutor Hamilton, e quem fez essa pergunta foi o Ricardo Sbeggen. Vamos conferir. Doutor, muita gente reclama de passar creme no verão, principalmente os homens, né? Tem alguma outra forma de hidratar a pele sem se lambuzar inteiro? E aí, doutor? Ricardo, realmente existe um certo preconceito, né? Eu acho que os cremes hidratantes hoje, a indústria conseguiu coisas assim muito legais, muito importantes. O refinamento, a micronização das partículas. Antigamente, realmente, a pessoa ficava toda oleosa, engraxada. Melecada, né? Hoje já não. É incrível. Existe a hidratação da pele através desses cremes hidratantes. É óbvio que não são caros, não são baratos. Existem vários preços no mercado bem diferentes de uma coisa e de outra. Mas todos cumprem a sua função da hidratação cutânea e particularmente aqueles 3 minutos após tomar banho que deve ser utilizado esses cremes hidratantes. Muitas vezes nas crianças, naquelas com dermatite atópica e que tem já uma predisposição de ter uma perda hídrica muito importante, uma perda de água pela pele maior do que por alteração da própria barreira da pele, então os hidratantes estão mais que indicados. Então a dica é beber bastante água e hidratar sim, independente se é homem ou mulher, não pode
ter receio em hidratar a pele sempre é bom, né? Ah, sem dúvida. Agora, doutor, os lábios também podem, ou melhor, devem ser protegidos, principalmente no verão? Ah, sem dúvida, é um local que nós esquecemos. Existem, como na pele, vários filtros solares, vários batons, muitos manteiga de cacau, muitos baseados nesse princípio, devem ser hidratados realmente, né? Super legal. Bom, foi super bacana o programa de hoje, doutora Hamilton, a gente já está chegando ao fim. Quero agradecer a sua presença aqui e todas as informações que o doutor trouxe para a gente. Não, eu que agradeço, e lá no Departamento de Dermatologia da Unesp, nós estamos à disposição para qualquer dúvida e nós atendemos uma grande população da região do estado de São Paulo e posso te adiantar que essas dicas de como se proteger, da prevenção com os filtros solares e da educação ao sol é muito importante. Que legal. Bom, a gente espera que tenha ajudado também a você aí de casa, já que está pensando aí em viajar provavelmente aí nessas férias, em aproveitar o verão, tenha sim que tomar esses cuidados necessários para aproveitar cada vez mais. Bom, se você de casa quer rever este programa, basta acessar o nosso site, que é o www.tv.unesp.br/saúde em prática. Lá você encontra todos os programas já exibidos e eu te espero na próxima semana, hein? Até lá. Tchau, tchau.